Fala pessoal, mais um vídeo para vocês aí de cibersegurança e tecnologia. Hoje o assunto é antivírus, para você entender ali o que é um antivírus, né? Quais são as suas funcionalidades. Você também vai entender o que é um vírus em si, né? Quais são os malefícios que ele pode causar no seu computador, o comportamento que ele tem dentro de um computador infectado, né? Então nesse vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, para você entender, né, como é que ele age, como é que funciona um vírus de computador. E no final do vídeo tem aqui uma simulação na prática, né, feita em laboratório aqui de um vírus, e para você entender, né, o comportamento que ele causa em um computador infectado. Então acompanha comigo, com certeza esse vídeo tem alguma informação que vai ser útil para você. E vamos lá. Seguindo aqui, primeiro a gente precisa entender o que é um vírus de computador, né? E aí, em termos mais técnicos, aqui está dizendo que um vírus de computador é um tipo de programa ou código malicioso criado para alterar a forma como o computador funciona e desenvolvido para se propagar de um computador para outro. Ou seja, aqui ele dá até para comparar, né, o vírus de computador com o vírus que afeta os seres humanos, por exemplo. Ele tem essa função aí de se propagar, né, para outros, vamos dizer, outros hospedeiros, né? No caso do computador, são outros dispositivos. Então ele tem essa função aí de se propagar na rede, né? E ele continua aqui dizendo, né, que ele é um código malicioso criado para alterar a forma como o computador funciona. Ou seja, um vírus de computador, ele tem mecanismos ali que vão criar funções em segundo plano no computador infectado. Então essas funções, elas podem ser, por exemplo, apenas de danificar o computador, né? Ele pode excluir arquivos importantes do sistema, ele pode corromper arquivos importantes, né? Pode ser arquivos pessoais. Então ele tem essa função de danificar, ou então de criar um outro tipo de dano ali, né, para o computador, né? Ele pode gerar informações, enviar informações para terceiros, né? Ou então ele apenas pode danificar o computador, ele pode excluir arquivos importantes, danificar, enfim, ele tem essas funções aí que vão rodar em segundo plano, né? E aí, por outro lado, tem um antivírus, né, que é um software que identifica e protege dispositivos de malwares com base em assinaturas, comportamento e integridade. E aí, quando ele fala ali de malwares, ele não está mais falando especificamente de vírus, né? Ele está falando de outros códigos maliciosos que existem também na internet, como spywares, adwares. E aí ele sai daquela exclusividade de vírus e ele passa a abranger ali outros tipos de malware também, né? E a gente pode até mudar um pouquinho esse conceito de antivírus e a gente pode até passar a chamar de endpoint de segurança. E esses endpoints de segurança, muitos deles já utilizam inteligência artificial para analisar comportamentos, né? Por exemplo, ele consegue identificar se uma alteração que está sendo feita no arquivo é uma alteração regular ali do computador ou não. Ou se um arquivo está sendo transferido, por exemplo, para outro diretório, né? Ele consegue identificar com algoritmos que eles têm se essas ações estão sendo feitas, se são ações regulares ou não. E caso ele não seja uma ação regular, vamos dizer assim, ele consegue bloquear essas ações, né? Ele consegue interromper que isso seja feito. E se for entendido que seja uma ação regular, ele vai permitir que aconteça. Então esses softwares que a gente tem atualmente, ele tem muito mais complexidade, né? Ele tem mais recursos que vão dar mais segurança para o computador. E aí eu trouxe sugestões de antivírus, né? Trouxe 3 sugestões aqui de antivírus gratuitos e 3 pagos. Caso você não tenha como investir num antivírus, né, ou como eu falei, um endpoint de segurança, um pago, você tem a opção aí dos gratuitos, né? Claro que os gratuitos ele tem as limitações aí com relação aos recursos que eles vão poder oferecer, né? Mas muita gente vai perguntar assim, mas e aí, funciona ou não funciona? Eu posso instalar no computador? Isso vai dar algum benefício? Aí eu posso responder o seguinte, que se você não tem nada instalado no computador, é melhor ter algo, né? Então, ou seja, se você tiver um antivírus desse aqui, é melhor que não ter nada. Eles têm ali umas verificações, eles conseguem fazer uma varredura no computador, eles conseguem dar uma camada aí de proteção, né? Claro que os
os antivírus pagos eles vão ter muito mais recursos, mas os gratuitos também podem ajudar você aí a evitar um tipo de problema. E aí dos 3 gratuitos, eu trouxe aqui o Avast, o AVG e o Bitdefender. Na versão gratuita, o Bitdefender ele é bem mais limitado, se eu não me engano, do que o Avast e o AVG. E entre os pagos aqui, eu trouxe o Kaspersky, o Bitdefender e o ESET. São 3 antivírus aí que eu já conheço e que são líder de mercado, né? São endpoints aí que tem muito desempenho aí nessa parte de identificação de malwares, né? Eles têm aí uma eficácia muito grande e a gente sempre consegue também conciliar aí com o desempenho que ele traz para o computador, né? Então tem muitos endpoints aí, muitos antivírus que eles acabam aí dando muito gargalo aí de processamento no computador e isso não é legal, né? Então são endpoints, esses pagos aqui que eu trouxe são endpoints aí que eu conheço que tem um bom desempenho, vamos dizer assim, né? Agora a gente vai ver na prática, né, como é que um vírus ele age no computador, o comportamento que ele causa ali. Claro que isso aqui é uma simulação, o vírus ele é inofensivo e a máquina aqui é uma máquina de laboratório que eu criei apenas para a gente entender como é que o vírus ele vai agir, né? Ele, como eu falei, ele pode ter vários mecanismos ali que vão rodar em segundo plano, mas a gente consegue perceber ali o comportamento que ele vai causar nesse exemplo que eu trouxe hoje aqui. Então vamos lá. Essa aqui é a máquina que eu criei em laboratório, né? Então é um Windows 10, está rodando aqui. E a gente vai ver, eu criei esse vírus aqui, é o teste vírus, né? Eu vou executar ele e vocês vão observar o que ele vai rodar aqui apenas com um clique. Vamos simular que isso aqui seja um arquivo que eu peguei da internet ou então que eu peguei de um pendrive e eu vou executar na máquina, né? Então vou dar 2 cliques aqui e vou deixar ele agir, ó. Então ele já começou a abrir ali tela do prompt de comando, né? Abriu o navegador. Ele já deu uma mensagem ali, computador danificado. Então possivelmente ele poderia ter apagado ali algum arquivo importante do meu computador, né? E aí ele tá nessa tela. Parece que ele tá meio travado aqui. Você pode observar que ele já ficou meio que travando aqui a tela, né? Deixa eu ver como é que tá o processamento aqui. Pode ver que o computador tá bem lento já. Olha, abriu umas mensagens aqui dizendo use antivírus e começa. Opa, e agora ele reiniciou, né? Então ele reiniciou sem o meu manuseio, né? Só para você observar que foram algumas funções que ele foi rodando aqui em segundo plano sem o meu manuseio. Então ele poderia ter excluído um arquivo sem eu perceber, pode ter corrompido um arquivo meu e ele está reiniciando a máquina agora aqui. Isso aqui é mais para vocês entenderem o comportamento de um vírus que ele pode causar, né? O vírus, ele, como eu falei, ele pode ter várias funções ali, isso vai de acordo com a criatividade, vamos dizer assim, da pessoa que desenvolveu o vírus, né? Qual é o objetivo dele? Se o objetivo é apenas de danificar, se o objetivo é de conseguir algumas informações. Então, o antivírus, ele vai evitar, né? Ele vai bloquear essas ações aí, ele vai identificar no momento que o vírus ele é instalado no computador, ele vai conseguir bloquear essas ações, né? E não vai permitir que isso aconteça. Por exemplo, se eu tivesse um antivírus instalado nessa máquina, ele possivelmente ele identificaria, né, esse código malicioso aí. Claro que isso daqui é uma simulação, não tem um código ali por trás muito robusto, vamos dizer assim, para que entre no mecanismo ali do antivírus, né? É apenas uma simulação. Mas o antivírus ele conseguiria identificar esse arquivo malicioso, né? E fazer a tratativa que for necessária. Se ele conseguir identificar que aquilo é um vírus, um malware, vamos dizer assim, né? Ele vai bloquear a ação dele antes que ele execute. Então essa é a importância, né, do antivírus estar instalado no computador. Ele vai evitar
que muitas coisas aconteçam ali em segundo plano sem que você perceba, né? Muitas das vezes a gente pega um arquivo de um amigo ali, executa no computador sem a gente fazer a verificação que é o recomendado, né? Então, sempre que você pegar um arquivo, pegar um pendrive e colocar na sua máquina, faça uma análise prévia aí, né, do pendrive, verifique com seu antivírus. Se você não tiver um antivírus, instale um daqueles gratuitos e vai possivelmente evitar alguma dor de cabeça para você aí também. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje, galera. Espero que você tenha gostado. A gente tenta resumir o máximo aqui para o vídeo não ficar muito extenso, né? Mas qualquer dúvida, deixa para mim aí que a gente vai tentando resolver, tentando explicar de uma forma mais, vamos dizer, mais completa, né? Caso tenha faltado alguma explicação aqui. Beleza? Obrigado e até o próximo vídeo.